a audição a Denise Tivani foi adiada para uma data a anunciar. Desde o primeiro dia em que Denise Tivani foi notificado, nós achamos que isto estava estranho e que não houvesse elementos suficientes para que tal acontecesse. Mas tratando-se do desejo da Justiça Nacional em fazer-se justiça, era normal que aquilo acontecesse e que aquilo era aceitável. Mas no fundo, se sabia que não havia absolutamente nada que pudesse fazer com que Denise Tivani fosse notificado a prestar tais declarações. E na última da hora, depois que Denise Tivani chegou à Procuradoria da República, ele soube que não seria mais ouvido e que a sua audição seria adiada para uma data ainda por se anunciar. É sobre isso que a malta fala no vídeo de hoje. Existem algumas coisinhas que Denise Tivani disse que fazem sentido, que nós, no momento em que essas cenas aconteceram, julgamos que aquilo estivesse a fazer parte, ou melhor, aquilo era um exagero. Mas segundo a explicação de Denise Tivani, aquilo é normal que aconteça do jeito como aconteceu. É sobre isso que a malta fala no vídeo de hoje. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos lá continuar. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Ainda não terminou a perseguição a pessoas ligadas a Venâncio Mondlane, mas ainda igualmente não iniciou a perseguição a pessoas que realmente tenham cometido crimes. Nós não sabemos a quantas é que anda o processo do assassinato de Elvino Dias. Nós não sabemos dos atentados, de processos que estão a ocorrer contra os atentados a Venâncio Mondlane e tantas outras coisas que nós não sabemos até aqui. Mas sabemos que de imediato Denise Tivani teria sido notificado. E uma das coisas que Denise Tivani disse é que as autoridades, elas podem te notificar em qualquer lugar que tu estiveres. Agora, aquilo que aconteceu de ele chegar ali, olharem para ele, chegou o senhor Denise, nós estamos muito preocupados contigo, notificado, vem aqui para vir prestar declarações. Ele diz que aquilo é uma coisa normal, em todo o canto de Moçambique eles podem fazer aquela coisinha, em qualquer lugar onde você estiver. Só que a coisa que não é normal que aconteça é a questão de te notificarem e não te dizerem pelo que é que tu estás a ser notificado. E o objetivo nisto tudo é te levarem para uma sala de interrogatórios sem que tu te tenhas preparado. Então, Denise Tivani reclama esse facto que não há espaço para preparar-se uma defesa diante de factos como estes. Isto aqui não é bom. Você vai às escuras para uma sala onde vão estar lá questionadores, vão te questionar sobre coisas que tu não te preparaste e não saberás como responder. Ele ainda deposita crédito na questão do futuro ser melhor, essas coisinhas todas, e eu também acredito que no futuro as coisas poderão acontecer de outra forma. Mas neste exato momento existe um grande desafio para as nossas autoridades em elas saberem se comportar do jeito certo, que se eu sou acusado, eu preciso, se eu sou notificado, eu preciso saber pelo que eu estou a ser notificado, levo o meu advogado até aquele lugar para o meu advogado preparar a minha defesa ainda a tempo, do que levar-me para eu ir às escuras a um encontro com pessoas que, se a depender daquilo que vai ser a minha postura, poderia ser dali criminoso. Então isto é um bocadinho complicado. Então está adiada para uma data ainda por se anunciar. É assim, Denise Tivani havia sido notificado para ir à Justiça prestar declarações na semana passada, sexta-feira no caso. Ele não conseguiu por conta da viagem que eles tinham para Angola. Ele teria pedido para que se adiasse para a quarta-feira, esta que passou no caso. Até a hora 9, Denise Tivani, ele já estava no local para poder se apresentar e tudo mais. E não levou mais do que 20 minutos. Dentro desse espaço de 30 minutos, ele saiu da Procuradoria e disse que as coisas haviam sido adiadas para uma data ainda por se anunciar, por conta de algumas coisinhas que nem sequer ele conseguiu dizer no caso. Então, nesta ordem de ideia, muitos nos corredores das conversas dizem que a Procuradoria, dizem que a Justiça não teve matéria suficiente para poder manter essa cena, que provavelmente agora queiram manter, tá vendo, aquela cena de te manterem naquela de a qualquer momento vais ser notificado e ficarem à espera que tu cometas algumas irregularidades para aquela notificação do passado ela servir para os eventos futuros. É algo parecido como isto, porque segundo como entendem aqueles que são mais estudados que a malta, eles dizem que aquela notificação não devia ter sido dirigida a Denise Tivani, pelo menos não daquela forma que foi dirigida a notificação. Nós não sabemos, nós não entendemos nada de legalidade ou qualquer outra coisinha. Nós entendemos
dizemos que, sendo a Procuradoria o advogado do Estado, ela precisa processar, ou seja, precisa procurar ouvir toda e qualquer pessoa que possa colocar em causa ou em perigo as ideias ou a segurança do Estado moçambicano. Então, é sobre isso que eu queria falar consigo. Eu quero muito acreditar que você tenha se informado com relação a este assunto um bocadinho mais cedo, mas eu também tinha que trazer isso. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e não se esqueça, nós temos aqui na descrição os números da nossa linha de apoio, através dos quais você pode mandar a sua doação, qualquer centavo que você puder, a qualquer data. Isso é bem-vindo, porque é com isso que a malta consegue continuar existindo enquanto criadora de conteúdos aqui. Eu só deixo este anúncio para os últimos minutos, que é só para aqueles que chegam nos últimos tempos, porque os que chegam até os últimos tempos do vídeo são aqueles que realmente gostam do meu vídeo, dos meus jobs. Então, nada mais justo que pedir a esses para que financiem o meu trabalho. Por agora é tudo. A malta se volta a ver daqui a pouco. Tchau, tchau. Até lá. Um beijão. Chupa.